Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Afinal, é possível morar em Portugal sem ter carro? Quando nós estávamos no Brasil, a gente via vídeos, enfim, consumia muito conteúdo e o que a gente sempre via eram pessoas que moravam aqui em Portugal falando que era impossível morar em Portugal sem ter carro, que o carro era praticamente um item obrigatório para se viver aqui. Então, a gente vai tentar trazer para vocês a nossa experiência nesse vídeo, né? Contar para vocês como a gente vive aqui em Portugal sem ter carro e mostrar para vocês que sim, dependendo de alguns requisitos, você pode sim morar em Portugal e não ter carro. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente consegue dividir esse tema em duas partes, né? Ou seja, em dois casos, né? Para aquelas pessoas que moram em grandes centros, né? Como é Lisboa, Porto, talvez, Braga, né? exato. E para quem mora no interior, né? São dois cenários totalmente diferentes, com suas particularidades também no transporte, né? Por exemplo, Lisboa, a gente ficou um tempo lá, né? Quem acompanha a gente sabe a nossa trajetória. E a gente pode ter experiência lá de que o transporte público funciona muito bem. E você consegue se deslocar facilmente, né? Exatamente, com ônibus, com metrô, que chama de metro, né? trem, que aqui é chamado de comboio. Enfim, a gente viu que aparentemente tem várias opções no transporte público funciona. Exato. E também a gente já usou para ir para... Aqui a gente mora em Santa Maria da Feira. A gente vai, quando a gente precisa pegar um comboio, um trem, a gente vai até Espinho, que é uma cidade vizinha aqui, bem pertinho. E assim que a gente conseguiu ir para Guimarães, a gente foi de trem. A gente foi para Aveiro também, para Porto, às vezes a gente vai de trem, às vezes a gente vai de Uber, dependendo do valor. Enfim, deu para ver que nessas cidades grandes aqui de Portugal, o transporte público costuma funcionar, né, muito bem. E desde que você consiga pegar, por exemplo, o comboio, que é o trem, né, você também consegue se locomover o país inteiro, acho que até outros países, inclusive. Exatamente. Né? Só fazendo as conexões e tal, né? Uhum. Lógico, vai demandar um certo estudo ali, digamos assim, para ver a trajetória, mas é possível, né? Entender também como é que funciona essa questão aqui de transporte público. Mas é uma boa opção para quem quer morar aqui em Portugal e não quer ter um carro, principalmente no início. Uhum. E um outro caso agora seria para quem prefere morar numa cidade um pouco menor, que prefere não morar em grande centro, né? Como a gente já falou, nessas cidades, essas principais cidades de Portugal. Então, para essas pessoas que preferem morar um pouco mais retiradas, digamos assim, é possível não ter carro? O nosso exemplo, a gente mora aqui em Santa Maria da Feira, pertence ao distrito de Aveiro, mas fica bem próximo a Porto, dá uns 20 minutos de carro de Porto. E, gente, a gente não tem carro. Até hoje, vai fazer 9 meses que estamos morando aqui em Portugal. E até hoje a gente não comprou um carro. E eu digo, a gente costuma às vezes chamar de interior, né? Chamar de interior quando não é uma cidade grande, mas existe também, digamos assim, diferentes tipos de interior. Tem cidades aqui que são muito afastadas, que até acho que o pessoal chama de aldeia, se não me engano. São lugares bem afastados, que provavelmente nessas regiões a gente imagina que seja bem mais complicado não ter um carro. Aí sim, nesse caso das cidades que são extremamente desafastadas, a gente acredita que talvez a pessoa precise, né, ter um carro, fique mais difícil não ter. Mas quando é uma cidade menor, mas que não fica tão longe, né, de grandes centros, a gente viu que sim, é possível viver sem ter um carro. E a gente acabou chegando na conclusão de que ter um carro ou não, né, por uma necessidade, depende de 3 fatores, né? Exato, seria principais. O seu trabalho, a distância do seu trabalho de onde você mora, questão de supermercado, se é perto de onde você mora ou não, e o fator talvez o principal, não sei, né, seria o teu gosto pelo caminhar, né? Se você tem disposição em caminhar, né? Em fazer a maior parte das coisas, pelo menos andando, a pé. Exato. Que, né, no nosso caso, para ir para o trabalho são 10 minutos andando, né? Então é bem perto. Uhum. Mas dependendo do mercado que a gente queira ir, gasta aí o quê? Uns 30 minutos? Exato. Uns 30 minutos andando. Voltando das compras agora. E aí, muito pesado? Hoje tá tranquilo. 2 sacolinhas aqui, tá levezinho. Tem dias, né? Não é a regra, que a compra... Lógico, quando é a compra do mês, né, é bem mais pesado, né? Carrego 2 sacolas, a Fran mais 2 e tal. Mas como não é a regra, é a exceção, então o carro acaba não fazendo tanta falta assim, né? Hoje seria o quê? Uma questão de... Mais de comodidade, né? Não necessidade. É isso, mas a partir do momento que se tornar regra, não sei,
daí passa a ser necessidade, né? Exatamente. Por enquanto vamos levando assim mesmo, essa vida sem carro. Isso aí. E daí entra a questão de passeios, por exemplo, tem passadiços aqui próximos também, próximo, né? A gente leva o quê? 1 hora? Quase 1 hora caminhando para chegar lá. São parques, assim, né? Então, poderia ser feito de outras formas também, com o Bolt ou Uber, né? Mas como a gente gosta de caminhar e o tempo também, quando colabora, né? A gente caminha 1 hora, 1h30, se for necessário, sem problema, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, acredito eu, principal é ver a questão do trabalho. Quando você conseguir um imóvel, verificar a quantidade, as opções de empresa próximos da onde você mora. Foi o que a gente fez quando a gente conseguiu esse apartamento aqui que a gente mora, que foi até através de um serviço que a gente contratou. É uma dúvida que a gente sempre recebe. Vou deixar o contato aqui do serviço de relocation que a gente contratou, que conseguiu esse imóvel aqui pra gente. E quando a gente pegou o endereço com eles, a gente já jogou no Google para ver as empresas, as fábricas, que era o que a gente queria, trabalhar em fábrica. Então a gente já começou a verificar quais eram as fábricas que ficam aqui perto. Justamente porque a nossa intenção sempre foi não ter um carro, principalmente no início. A gente só compraria um carro se fosse extremamente necessário, né? E a gente foi fazendo uma lista de empresas que a gente poderia enviar currículo, entrar em contato, que eram aqui próximos de onde a gente mora. E deu certo. A gente acabou vendo uma vaga, consultando no Google onde ficava, a gente viu que não dava nem 10 minutos andando daqui, a gente falou, tem que dar certo. E deu certo, eu entrei primeiro na empresa, e depois o Dia entrou também. Enfim, tem mais vídeos aí no canal que fala mais sobre a questão do trabalho, né? Mas deu super certo. Então, levar em consideração a quantidade, as opções de empresa que tem perto de onde você irá morar é fundamental. E supermercado é necessário porque, pelo menos uma vez por semana, né? A cada 2 semanas, não sei, a gente precisa ir no mercado. Então, também é algo que não pode ser muito longe. Então, a gente costuma ir andando e volta andando também. A menos que esteja chovendo, daí a gente volta de Uber, que também não é caro, porque o supermercado de carro dá 5 minutinhos, então não dá caro o Uber. E nem o Bolt, que é um outro... Como é que chama esse tipo de aplicativo? De transporte, né? Que tem aqui. E, enfim, funciona, dá certo. A gente vai andando e volta andando também, ou de aplicativo, né? E caminhar faz parte. A gente sempre gostou. Mesmo lá em Curitiba, onde a gente morava, a gente tinha carro e sempre que dava a gente ia a pé, né? Principalmente no supermercado. A gente chegou a calcular, a gente viu que a gente andando era mais rápido do que ir de carro no supermercado, né? Porque tinha que cruzar uma BR, enfim, acabava gastando um tempão e a gente viu que andando muitas vezes era mais rápido do que ir de carro. Então, desde lá a gente já tinha esse hábito de andar a pé, de fazer o máximo de coisas possível a pé, justamente pela essa praticidade mesmo, de não ter que gastar tempo no trânsito e estacionando e vendo onde estacionar e tudo mais. Então a gente já tem esse hábito que vem lá do Brasil, que é de caminhar. Que, né, se você decidir que não quer ter carro aqui, provavelmente você vai precisar caminhar bastante, andar bastante. Bom, então resumindo seria isso, né? Depende de onde você vai morar, né? Se for Lisboa, sei lá, Porto, grandes centros, como a gente disse. Exato. Eu acredito que a necessidade por um carro diminua, muito, né? Bastante. Se for morar em regiões bem afastadas, tipo aldeias, não tem como fugir, né? É necessário. Acho que não consegue nem pegar Uber, eu não sei. Provavelmente nem tem Uber ainda nessas regiões mais afastadas, nem né? tem cobertura, né? Bem Exato. Isso. Agora, se for morar em regiões próximas a grandes centros, que seria o nosso caso, talvez. Dá pra você dizer que é próximo. Porto, metropolitana, assim, não sei. Exato. Pelo menos no nosso caso aqui, dá pra se virar bem sem carro, né? Exatamente. Mas a melhor coisa é assim, quando você tiver o imóvel, né, já em vista, joga no Google Maps e dá uma olhada no Maps, o raio, né? O que você encontra ali de comércio. Veja que tem tudo perto, exatamente, e principalmente o trabalho mesmo, né? Porque querendo ou não, trabalhar é todo dia. Então imagina, você precisar depender ali de um Uber, né? Impensável todos os dias. Então pelo menos o trabalho tem que ser perto. Nem que não tenha supermercado perto, mas se você conseguir ir voltar de Uber, tá tudo bem. Mas trabalho é indispensável. Tem que ser perto de casa se você não quiser ter um carro, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se gostaram, deixe seu like. Nossa inscrição também é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo. Até. Tchau.